paradoxo do mentiroso, um dos paradoxos mais esquisitos, difíceis de serem contornados e fáceis de serem construídos. Eu acabei de construir um aqui nessa folha de papel. O que eu fiz? Na frente eu escrevi uma frase, no verso eu escrevi outra. A frase na frente está dizendo o quê? A frase no verso desta folha é falsa. Enquanto a frase no verso está dizendo o quê? A frase na frente dessa folha diz a verdade. Pronto, temos o paradoxo do mentiroso. Se você não percebeu, vamos explicá-lo. Bom, dentro da nossa lógica, uma afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Suponha, então, que a frase da frente dessa folha seja verdadeira. Então, se essa frase é verdadeira, a frase que está escrita no verso da folha é falsa. E o que diz a frase do verso? A frase do verso diz que a frase na frente desta folha diz a verdade. Essa daqui é a falsa, porque essa é a frase do verso. Se ela é falsa, e ela está dizendo que a frase da frente diz a verdade, e então quer dizer que a da frente não diz a verdade. Mas se a da frente não diz a verdade, então quer dizer que a do verso é verdadeira? Mas se a do verso é verdadeira, quer dizer que a da frente diz a verdade. Mas se a da frente diz a verdade, quer dizer que a do verso é falsa. Mas aí a gente encontrou um paradoxo, uma coisa recursiva, cíclica. Por quê? Porque a gente supôs inicialmente que a frase da frente é verdadeira. Vamos supor então que a frase da frente é falsa. Afinal, ela pode ou ser verdadeira ou ser falsa. Suponha que a frase da frente então seja falsa. Se ela é falsa e ela está dizendo que a frase no verso dessa folha é falsa, então isso aqui é mentira. Quer dizer então que a frase no verso é verdadeira. Tá, a frase do verso é verdadeira, mas a frase do verso diz que a frase na frente da folha é verdadeira, mas a gente supôs que ela é falsa. Então quer dizer que ela é verdadeira e aí a gente volta para o mesmo ciclo de contradições. Essas duas frases, essa folha aqui, ela é o paradoxo, ela é contraditória. Não dá para chegar num acordo. Se uma é verdade, ela vai implicar que ela é falsa, mas se ela é falsa, ela implica que ela mesma é verdade e a gente fica nesse ciclo. E é o paradoxo do mentiroso, porque outra forma de formular esse paradoxo é eu chegar para você e falar que eu estou falando uma mentira agora. Se eu estou falando uma mentira agora, então isso que eu falei é falso. Então eu não estou falando uma mentira agora, então o que eu acabei de falar é verdade. Mas se é verdade, então eu estou mentindo. Mas se eu estou mentindo, então eu estou falando a verdade. E a gente fica nessa coisa, nesse ciclo de contradições. Esse, sinceramente, pessoalmente, é um dos meus paradoxos favoritos, porque ele é um paradoxo muito simples, de fato, de construir, de formular, de encontrar as contradições, e não tem saída desse paradoxo, não tem, é um beco sem saída mesmo, mas é um paradoxo cuja contradição evidencia uma falha da nossa própria lógica. Porque conforme foi comentado no começo, a gente tem uma lógica e dentro dessa lógica, uma frase ou é verdadeira ou é falsa. É essa lógica binária mesmo. Ou uma coisa é verdadeira ou a negação dessa coisa é verdadeira. Ou seja, uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa. Não existe uma terceira opção e não existe espaço para uma coisa contraditória nesse sentido de que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E isso não tem espaço dentro da nossa lógica predominante. O problema é que a nossa lógica predominante ela não consegue abarcar todas as coisas. Existem coisas contraditórias que não cabem dentro dessa lógica. E um mero papelzinho desse aqui, com uma frase na frente e uma frase no verso, evidencia os limites dessa lógica. E isso é curioso por quê? Porque a gente pode pensar que as coisas no universo fazem sentido, as coisas no universo são lógicas. E a gente tem muitas vezes a pretensão de que tudo que nós observamos, tudo que nós conhecemos, tudo que nós descrevemos siga a nossa lógica, siga as pretensões da nossa racionalidade. Mas o que acontece? As coisas não têm motivo nenhum para seguir a nossa lógica, as pretensões da nossa cabeça, e nada impede que coisas contraditórias existam de fato. E isso é algo muito interessante de se notar, por quê? Porque se nós estivermos sempre abraçados, agarrados com essa lógica binária, ou é verdadeiro ou é falso, nós podemos muito bem nos deparar com objetos que têm uma natureza mais contraditória, ou situações que têm uma natureza mais contraditória, ou fenômenos que têm uma natureza mais contraditória, e que não conseguem, portanto, ser explicados por essa lógica verdadeiro ou falso.
São esses objetos, essas situações, esses fenômenos, essas dinâmicas que carregam em si, em sua natureza, uma contradição e não conseguem ser descritas por essa lógica que não admite coisas contraditórias. E é por isso que esse é o meu paradoxo, talvez o meu paradoxo favorito, porque ele evidencia o quanto a nossa lógica, a nossa racionalidade e as pretensões que ela tenta projetar na realidade ou nas coisas que ela vai tentar analisar, que ela vai tentar conhecer, o quanto tudo isso acaba sendo limitado. E é bom que nós percebamos essa limitação, porque justamente atentos a ela, a gente consegue ter um pouquinho mais de flexibilidade para saber que pode haver coisas que são contraditórias, podem haver objetos ou conhecimentos ou dinâmicas, situações que têm uma natureza contraditória, e a gente pode então tentar mudar a nossa lógica para tentar bem compreender essas coisas, esses fenômenos, esses objetos de natureza contraditória. Isso é uma coisa que eu particularmente encontro bastante nos meus estudos de filosofia. Eu estudo bastante filosofia voltada à teoria social, teoria da sociedade. E a sociedade por si só, ela é um objeto de estudo com muitas contradições, principalmente essas contradições marcadas pelo conflito entre o individual e o coletivo. Meio que a sociedade é uma conjunção de indivíduos que estão ali para favorecer cada um a si mesmo, mas enquanto um coletivo, esse coletivo acaba entrando em conflito, em negação ao indivíduo. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa a favor do indivíduo, também acaba sendo uma coisa contrária ao indivíduo e assim por diante. Isso só para dizer o mínimo aqui sobre naturezas contraditórias que a gente pode encontrar na sociedade, como um exemplo só. Mas existem várias outras coisas que a gente pode encontrar em estudos filosóficos que têm uma natureza um pouco mais contraditória, uma dinâmica um pouco mais contraditória. E quando a gente percebe tentativas de certas tendências filosóficas de tentar entender esses objetos contraditórios por meio de uma ótica um pouco mais aqui nessa lógica do ou verdadeiro ou falso, a gente acaba encontrando teorias um pouco limitadas, teorias que não têm um amplo alcance, uma ampla descrição dos fenômenos observados, pelo menos não uma descrição satisfatória, justamente porque não consegue abarcar essas contradições, essa natureza contraditória. Enfim, eu acho isso muito bonito e muito inspirador e muito intrigante, que a nossa lógica, uma determinada lógica, né, a nossa lógica dominante, que é essa lógica de ou é sim, ou é não, ou é verdadeiro, ou é falso, não existe coisas contraditórias, o quanto essa lógica pode ser limitante dependendo das coisas que a gente está tentando observar, estudar e analisar. Mas esse foi o vídeo sobre o paradoxo do mentiroso. Agradeço muito sua presença até aqui e espero você em um próximo vídeo. E se eu disser que todas as frases que eu falei nesse vídeo são mentira?